vossa opinião, quantas versões da história devemos escrever para chegar na melhor versão? E o que acham mais importante na capa? Eu vou responder da capa, porque as versões é você que resolve. Só recomendo que não seja eterno, tá? Recomendo assim, se você fez uma versão da história e aí você passou mais de 2 ou 3 anos com ela, eu sugiro que você termine essa história do jeito que for e parta para uma nova história. Eu conheço muita gente que fica a vida inteira com uma história só. E não, nós somos pessoas criativas. Então você tem várias histórias dentro de você. Se escreveu aquela, você não está muito feliz, mas termine, coloque no mundo e conte uma nova história, se você quer escrever, né? Não fique só sempre na mesma. Então, não sei o número de versões, mas eu sei. 2, 3 anos, dê cabo daquilo. Termine. E na capa, seja específico, né, Sidney? Sim. Tenha elementos que ajudem o leitor, a leitora, a distinguir o seu livro, para que ele se destaque. Então, uma capa não pode ser genérica. Outro dia eu estava vendo aqui um autor que vai usar a palavra outono na capa e botou uma folha vermelha. Você não faça isso, porque você quer ficar perdido num mar de livros que falam de outono e tem folha vermelha, árvore com folha vermelha na capa, é este o caminho. Então, seja específico e seja um pouco diferente, né? Para que a pessoa lembre, putz, eu gostei daquele livro que tinha na capa né? Folha vermelha do outono, não. Mas tinha alguma coisa diferente, entendeu? Alguma coisa que chame a atenção, alguma coisa que seja expressiva. Mesma Aí, coisa do título, né? eu vou dar um ponto Diga. de vista de designer, né? Designer que sou, a respeito de capas de livros, né? Alguns erros que eu costumo ver em capas de livro. Uma delas é, assim, como tudo, não é regra, não é cláusula pétrea, mas eu não gosto de livros em que as pessoas, romance principalmente, que eu vejo muito chiclete, essas coisas, com sempre a pessoa coloca um cara fortão, a cara do estampada do cara, o cara abraçando uma menina. São clichês e colocar rosto de personagens você está matando a possibilidade do leitor criar o personagem na cabeça dela. Você está dando um rosto já para ele mastigado. E eu prefiro deixar essas coisas no nível mais subliminar e deixar que a pessoa crie na cabeça dela o personagem fisicamente. Outra coisa que às vezes acontece quando alguns autores me procuram para fazer a capa ele querer colocar a história inteira na capa. Então, assim, eu quero esse elemento, eu quero isso, eu quero. Às vezes o livro tem 20 personagens, o cara quer enfiar os 20 personagens lá na capa. E isso não vai Não funcionar, porque bom. vira uma salada e você não comunica nada pro leitor. O que eu gosto de fazer, falando de livros de não ficção, né? Eu gosto de colocar, por exemplo, Um elemento. um elemento que represente uma coisa importante na obra. Às vezes um elemento de forma subliminar, às vezes um elemento mais como um objeto especificamente, ou mais como se vai usar um corpo, uma pessoa, usar só um detalhe, sabe, daquela pessoa, ela, sei lá, um contraluz, ou então só um pedaço do rosto muito focado aqui, sabe, sem mostrar o rosto inteiro. Buscar uma coisa mais sutil, mais subliminar, eu acho que funciona melhor. Para livros de não ficção, capa eu gosto de fazer coisas mais modernas, coisas mais com lettering, né, com mais texto, trabalhando mais texto. Às vezes um elemento específico só para dar aquela ideia geral da obra. Não tentar colocar coisas de não ficção em capa de ficção, não colocar coisas de livros de ficção em capas de não ficção, que fica uma conversa muito confusa visualmente, né? Então eu gosto de livro de não ficção, fazer uma coisa mais limpa, mais letra, cor, trabalhar basicamente com cor, muito pouco elemento, quase nada, só texto basicamente. E já na ficção trabalhar mais nessa questão de um flash, né? de um momento da obra que seja
que tem a força gráfica, inclusive, né? Não só a força da história, mas como uma força gráfica. Sim, que tem uma imagem interessante e que marca a cabeça, que marca o olho, né? Capa de livro, elas são muito específicas, tá, gente? Capa de livro, ela precisa ter cara de capa de livro. É diferente de uma capa de revista, é diferente de um catálogo, é diferente de uma capa de disco, sabe? São linguagens visuais próprias, né? Cada um tem a sua própria linguagem visual, cada nicho, né? cada mercado. E isso é muito importante levar em consideração na hora de fazer uma capa de livro.